Olá, irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Uma ótima tarde para vocês. Para você que está assistindo esse vídeo e ainda não me conhece, meu nome é Gleison Góes. Sejam bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixe o seu like, deixe os seus comentários e compartilhe os meus vídeos para outras pessoas para poder ajudar o nosso canal a crescer. Amém? Antes de tudo, quero já deixar uma ótima notícia para vocês, que Jesus, como sempre, me presenteou com uma pessoa que vai doar o banner, aquele banner lindo, né? Ali com a pomba branca e com o fundo dos céus, com a imagem do céu maravilhoso que Jesus criou e formou, que Deus criou. Então eu ganhei. Amém, irmãos? Eu queria compartilhar que uma pessoa doou para mim, falou, olha, eu fui roubado, né? Me levaram algumas coisas minhas, algumas quebraram e tal. E eu tô, como você pode ver, sem o banner lindo e maravilhoso do nosso canal. Então eu quero compartilhar com vocês, dizer que eu ganhei o banner de presente. Nós ganhamos, amém? Então, como eu disse para vocês, sejam bem-vindos ao canal. Muitas pessoas gostam de mim, outras nem tanto, porque com toda certeza não sou um hipócrita e aqui estou sempre falando a verdade dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia Sagrada. Portanto, é muito importante que vocês leiam a Bíblia, porque se você não lê a palavra do Senhor, você ficar dependente de um homem, de um pastor, de uma missionária, de um profeta, de alguém, você precisa ter a sua independência espiritual. Sabe como uma criança nasce e ali o pai e a mãe, não esses pais irresponsáveis não, o pai verdadeiro e a mãe verdadeira vai ensinando, dando mamadeira, né? Primeiro vai dando de mamar, alimentando aquela criança com leite materno, logo após vem as seguintes alimentações, né? Papinha, mingau, e aí vai crescendo e a criança vai se fortalecendo, pois da mesma forma é com o servo de Deus. O servo do Senhor, ele vai se alimentando diariamente com a palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, que é o manar dos céus, o alimento sagrado diário do servo do Senhor, é a Bíblia Sagrada. Se você lê a Bíblia, você não vai ficar enganado. E assim como uma criança que cresce, se fortalece, você também, que é servo de Deus, necessita se fortalecer espiritualmente. E aí, alcançar a tua maturidade espiritual. Alcançar a sua independência espiritual. Que é o quê? O teu contato direto com Deus. Através de quem? Do pastor? De mim? Não. Através de Jesus. Jesus Cristo é a sua ligação até Deus. A Bíblia fala que ninguém vai até o Pai sem passar por Jesus. Então, a Bíblia também diz que Jesus é quem intercede a Deus por nós. Seja independente espiritualmente. Não dependa de ninguém. Leia a Bíblia Sagrada, que é o teu manual para você que quer morar nos céus. Amém? Então, tem muitas pessoas que estão ali buscando ídolos, né? Dependendo de pessoas. Não. Deus quer que você seja independente espiritualmente. Tenha a sua intimidade com Deus. Assim como eu tenho, outros pastores, líderes, profetas, missionários, você também pode ter. Qual a diferença de mim para você? Você também, Deus criou você à imagem e semelhança dele. Deus tem um contato direto com você. Basta você buscar ele. Amém? Então é isso. Lembrando que algumas pessoas acham que eu defendo defendo político. Deixa eu explicar para vocês claramente tudo que é contrário à palavra do Senhor, eu vou combater. Amém? Quando eu faço isso aqui, que é um trabalho de evangelização que a Bíblia também manda, ordena, todos os verdadeiros servos de Deus, eles fazem o ID por todo mundo, pregar o evangelho, então você vai evangelizando, levando as boas novas de Cristo. Quando eu faço isso aqui nas ruas, algumas pessoas, glórias a Jesus, a maioria das pessoas ainda assim creem em Jesus, creem em Deus, recebem
os folhetos com muito amor. Mas muitas pessoas têm uma aversão quando eu vou entregar um folheto da palavra de Deus. Isso porque, claramente, muitas pessoas ligaram a imagem do Bolsonaro ao Evangelho de Cristo. Coisa que não tem nada a ver. Uma coisa está bem distante da outra, né? Mas o Bolsonaro e aquela família do Bolsonaro ter um comportamento totalmente contrário ao que diz a palavra de Deus, eles pregavam, se diziam cristãos, muitas pessoas ligavam eles a Jesus, mas de Jesus não tinham nada. E aí, algumas pessoas tomaram trauma de evangélicos. Exatamente. Algumas pessoas tomaram trauma de servo de Deus. Quando você fala que você é um servo de Deus, ele já toma logo, Não. Por causa de tudo que aconteceu ali naquela situação com o Bolsonaro, nas igrejas, ali pedindo voto, nos altares santos do Senhor, toda aquela profanação que a gente viu, toda aquela idolatria demoníaca e maligna. Então aquilo tudo gerou uma aversão a algumas pessoas. E o Evangelho de Cristo não é Bolsonaro, ok? Eu vou derrubar aqui algumas das falas dele, inclusive, primeira coisa é em relação à pena de morte. Deus, ele abomina tudo o que eles pregavam, né? Se dizendo cristãos, eles diziam, assim mesmo, com ferro, assim, sabe? Com ferro e fogo, as pessoas deveriam morrer, a pena de morte, tudo contrário à Bíblia. Outra coisa é armando a população. Tinha pessoas que se diziam servos de Deus, comprando arma e defendendo o armamento. Veja o que diz a Bíblia, em Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Aqui também em Salmos 37. Diz aqui, Salmos 37, versículo 25. Perdão, irmãos. Perdão, Salmo... Lembrei, aqui achei. Salmos, capítulo 34 e o versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, todos nós não necessitamos de arma nenhuma. Nós necessitamos das orações a Deus, que envia os anjos que acampam ao nosso redor e nos dá o livramento. Então, tudo aquilo era antibíblico, ok? Tudo antibíblico, e eu falo sobre isso. Eu falo sobre essa hipocrisia. Exatamente isso. Hipocrisia, irmãos, que acontece, que muitos, né? Acontece, triste, hipocrisia. Vejam, a hipocrisia começa e Deus contempla e observa tudo isso quando você fala Globo lixo, não assista Globo. E aí, Deus contempla você à noite, com o olho pregado, sentado no sofá, assistindo o Fantástico. Imagina Deus vendo tudo isso. Hipocrisia, mentira. Não assista a Globo lixo. Não a Globo. E eu não estou defendendo o Globo, não, que nem televisão eu tenho. Mas imagina, Deus contemplando eles. Globo lixo, não assista. Quando dá o horário da novela, tá as pessoas que se dizem servos de Deus, tudo sentado, assistindo a novela. Que triste, não? Outros dizem assim, na Record maligna, outra emissora maligna, que de Deus não tem nada. Dizem evangélica, e aí, 10 horas da noite, está passando sexo explícito, pornografia, palavrão e brigas, dentro de um reality show chamado A Fazenda. Fora quando, nas novelas que eles dizem bíblicas, que tira muito, descontextualiza muito o que diz a palavra ali naquelas novelas bíblicas, ali você assiste os atores
se pegando, se beijando, cenas de sexo nas novelas bíblicas. E aí, imagina Deus contemplando tudo isso. Emissora evangélica, novela bíblica, atores se pegando uns com os outros. 10 da noite, A Fazenda. Sexo ao vivo, pornografia, sexo explícito, palavrão, briga, participante cuspindo na cara um do outro, aquele pega pra capar, e você que se diz servo de Deus, sentado no sofá, assistindo a pornografia na TV do Edir Macedo, que de Deus não tem nada. Triste. É triste, irmão. A hipocrisia é triste. Não seja um hipócrita. Amém? Não seja um hipócrita e um fariseu. Deus está contemplando você sentado, assistindo a Fazenda e a Globo que você fala que é lixo. Não assista. Eu não tenho TV. Eu não tenho TV. Ok? Mas, se você tem, não seja um hipócrita. Edir Macedo, que de Deus não tem nada. Todo mundo sabe que é um maçom, satanista, que ali ele prega há anos, vem arrancando a lã das ovelhas e pregando uma pregação da prosperidade, do dinheiro, onde quem fica bilionário é somente ele e a família dele. Os frequentadores da empresa Universal continuam pobres do mesmo jeito. Não que isso seja pecado, porque a Bíblia fala que se a gente tiver o que comer e o que vestir, é para a gente ficar satisfeito com isso. Inclusive, vou estar aqui respondendo a pergunta de uma inscrita do nosso canal. Amém? Ela é inscrita no canal e ela perguntou dessa forma, irmãos. Ela perguntou assim: irmã Luciene, deixou nos comentários. Irmão, eu concordo com o irmão, mas me tira uma dúvida. Deus deu o melhor para Abraão, para Davi, para Salomão. Na Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata. É pecado ter prosperidade? Ser rico? Ter muito dinheiro? Se riqueza fosse... Irmãos, se riqueza fosse sinônimo de ter Deus na vida ou ser uma pessoa de Deus, vejam os artistas, jogadores de futebol aí, são milionários, políticos também, né? Empresários, milionários e etc. E a riqueza que eles têm não provém do Senhor, né? Veja, na Bíblia fala que Satanás, ele tentou a Jesus por permissão de Deus no deserto. Aí Satanás tentou Jesus, Satanás disse: eu te ofereço todas essas riquezas do mundo, se Jesus se prostrasse e adorasse a ele. Jesus repreendeu Satanás. Jesus disse que somente a Deus adorarás e só a ele servirá. Jesus disse para Satanás, repreendeu o diabo, e aí Satanás fugiu da presença do Senhor Jesus e os anjos serviram a Jesus ali no deserto, ok? Então, Satanás também, até Jesus Cristo, por permissão de Deus, foi tentado pelo diabo e ele ofereceu toda essa imundície que tem no mundo aí, essas riquezas, que tudo vai perecer, tudo vai ficar para trás. Ok? Então, irmãos, respondendo se é pecado ser rico, não é pecado ser rico. Mas se você está pensando em ser rico, já está fora do contexto da Bíblia. E a Bíblia fala, vem comigo que eu te mostro. Veja o que a Bíblia fala. Você quer saber se é pecado ser rico? Vem comigo, à luz da palavra. 1 Timóteo capítulo 4, ok? E versículo 2. Veja o que esses pregadores da mentira, que só pregam dinheiro e riqueza. E vejam que só eles ficam milionários. Os lobos devoradores, como Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, entre outros, Valadão, né? Todos eles são milionários. Pregam e arrancam a lã das ovelhas, enquanto eles são os únicos que ficam ricos. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos,
alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Essa doutrina aí da prosperidade, que não tem nada a ver com o céu, não tem nada a ver com a pregação de Jesus Cristo, não tem nada a ver com a pregação quando Jesus esteve na terra e a pregação a qual ele ordena os seus servos. Essa pregação não tem nada a ver. Totalmente fora da Bíblia. E aí, dando ouvido a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua mente e a consciência cauterizada com ferro quente. Ok? Aí aqui, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6, 9 e 10. Porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Veja o que a Bíblia diz. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já confessado com boa confissão diante de muitas testemunhas. Aqui está claro quando Deus diz que pregação de dinheiro, prosperidade, Satanás puro, fuja. Veja o que diz em Apocalipse, capítulo 3. Muitos pensam assim, capítulo 3 e versículo 17. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Muitos, por ter dinheiro, acham que não precisam mais de nada. Muitos que a gente conhece aí, têm dinheiro, são milionários, mas vejam, vivem com a família doente, gastam com remédio, gastam no hospital, tem tudo, mas vivem atribulados. A mãe doente, o pai sempre doente, gastam todo o dinheiro com remédio. E ali no leito do hospital, não leva nada. No caixão, muito menos. Aí que não leva mesmo. Morre e fica tudo para trás. Filho brigando, se matando, a família brigando por causa da herança que deixou para trás. Adianta? Não adianta nada. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta, né? Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro, mas a mãe doente, o filho vive com problema com droga, o filho... Sempre são assim, irmãos. Sempre gasta dinheiro com remédio. Eu conheço gente que tem casas, tem posses, mas vive gastando dinheiro todo com medicamento. O que adianta? Então, tudo a Bíblia que diz aqui, tá? Eu estou mostrando aqui o que diz a Bíblia, mas e também no livro de João, capítulo 1, João, capítulo 1 e versículo 15. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo dessa terra é passageiro. O coração da gente deve estar nos céus. Amém? É normal você ter um carro para poder se locomover, você ter uma casa boa, como eu sempre falo, mas essa pregação da prosperidade está conduzindo milhares de almas ao inferno, ao lago de fogo. Triste. Ok? E a Bíblia também fala, muitas passagens da Bíblia nos orienta que não devemos ter o nosso coração aqui preso nessa terra, porque nós somos aqui peregrinos, passageiros na terra. Ok? A Bíblia é bem clara quando diz que o ser humano não passa dos 120 anos. A Bíblia diz que o máximo que o ser humano pode viver é até os 120 anos. Está escrito em Gênesis. E aí depois? O importante é você se preocupar com o destino da tua alma.
como eu sempre canto para os irmãos do canal. Se o teu coração parasse de bater agora e fosse indo embora, para onde você vai? Céu, inferno, podes crer, há dois caminhos para você. Hoje Cristo te estende a mão para te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa vida tão cruel. Se o teu coração parasse de bater agora, para onde você vai? Para onde vai a tua alma? E a tua riqueza? Carros, mansão, bens, vai caber dentro do caixão? Não. Vai levar para o cemitério? Não. Muitos dos que morreram voltaram? Não voltaram mais. Reflita. Tem também outro que diz assim: meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então, pregação mentirosa, demoníaca, do evangelho da prosperidade, que está levando muitos para o inferno. Muitos por ganância, por ambição, né, irmãos? Eles não estão no espírito, eles vivem na carne, então eles só pensam com a mentalidade, com o pensamento da terra. E o que a terra oferece às pessoas? O amor ao dinheiro, a querer ter carros, bens, né? Eles querem porque o coração deles, na mente deles, parece que eles vão morar eternamente na terra. Satanás, a Bíblia fala que o diabo, o Deus desse século, cegou a humanidade. E aí eles não pensam com um pensamento celestial. A mente deles está aqui. Mesmo vendo todos os sinais, terremoto, fome, peste, guerra, cada dia mais eu me convenço que o fim está chegando. Fome, peste, guerra e terremotos, os sinais estão mostrando. Nem assim eles se despertam, irmãos. Eles querem dinheiro, dinheiro, ganância. E aí vão ficar para trás. Triste o final de muitos. Olha, irmãos, Deus me mostrou o cantor Luan Santana, tá? Deus mostrou para mim o cantor Luan Santana, uma idolatria muito grande ali das pessoas na vida do cantor Luan Santana. Deus mostrou aquele cantor Luan Santana descendo a sepultura devido à idolatria que tá com ele, tá terrível, tá? Triste. Luan Santana. Deus mostrou para mim também ali uma perda na família daquela moça chamada Deolane. Eu vi uma morte ali, tá? Eu vi uma morte ali na família ali da Deolane, Deus abatendo, jogando por terra ali a profanação. Deus não tem se agradado daquela família. Eu via claramente ali Deus abatendo, tá, irmãos? Deus abatendo aquela moça, aquela mulher chamada Deolane Bezerra. Não se arrepender enquanto há tempo, porque tá triste, terrível, tá, irmãos? Tá terrível ali. Então, o Senhor me mostrou claramente ali, abatendo ali aquela moça. Ok? Abatendo aquela moça e aquela família ali. Uma perda na família ali. E Deus abatendo a Deolane Bezerra. Ok? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Orem por mim, viu? Amo vocês.